E aí, turma, como que tá sendo essa semana de vocês? Como é que foi, né, se adaptar a essa nova plataforma, esse novo sistema de ensino? Mas fiquem tranquilos que eu tenho certeza que com a nossa ajuda, com a ajuda dos pais de vocês, tudo vai dar certo, né? E a gente está aqui rezando para que isso passe logo e que tudo volte a ficar, né, bem e normal. Mas enquanto isso, nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas online, às nossas videoaulas, né, nossas atividades. A gente não pode parar, não é isso? Então, olha só, essa semana vocês vão ter um simulado, né? O simulado ele vai ser quarta e quinta-feira na plataforma do Expoint. Então, pensando nesse simulado, eu resolvi corrigir essa atividade de revisão de vocês, tá? E também eu quero explicar algumas coisas, porque muitos vieram me perguntar, né? Tem tirar dúvida. Então, eu vou pegar aquelas questões que vocês tiveram mais dificuldade, tá bom? Então, eu vou corrigir junto com vocês aqui, tá? Eu até coloquei no Word, né? Essa apresentação. Então, eu vou mexer com ela, tá? Vocês fizeram isso na semana do dia 27, tá bom? Então, eu só tô corrigindo ela. Quem não fez, não me entregou, não tem problema, tá? Assistir esse vídeo. Até porque é uma forma de um material para você estudar para o simulado, né? E para a atividade avaliada na outra semana. Então, olha só, pensando nisso, eu preparei essa questão da atividade de revisão, lembrando que o nosso conteúdo, né, a nossa matéria desse primeiro bimestre, né, ele só foi até o capítulo 1. Então, no simulado, é a matéria toda que a gente trabalhou até dia 13 do 3, que foi o último dia de aula, né, presencial. Então, até ali é o conteúdo do simulado. E na atividade avaliada eu reduzi o conteúdo, tá? Não é o capítulo todo. Então, o simulado que é mais completo, que tem que ter o conteúdo todo, tudo bem? Então, eu vou explicando as questões com vocês. Vou ver se eu já respondo, deixo em vermelho aqui, tá? Aí vocês vão pausando, vão anotando, corrigindo. Deixo para vocês fazerem essa autoavaliação, tá bom? E vocês podem usar essa revisão também para estudar para a prova, tá? Então, vamos lá. Na número 1, eu faço várias perguntas para vocês relacionadas a tempo, né? Foi a nossa primeira matéria. Não sei se vocês vão lembrar da aula que eu levei uma música para vocês, né? Para a gente poder associar a palavra tempo na música com o que significava. Então, na verdade, essa questão ela remete àquela aula, tá? Então, olha só. Questão 1. Você já parou para pensar que temos horário para tudo? Fazer as refeições, ir para a escola, chegar em casa? Quando alguém quer dizer que se atrasou, é comum ouvirmos a expressão perdi a hora. Todas as ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo e suas medições são parte importante do cotidiano. A maneira como cada sociedade conta o tempo está relacionada com o seu modo de usá-lo. E assim como existem diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo em uma mesma época. Então, na verdade, até agora só foi uma reflexão. Então, agora vem as perguntas. Quais são os objetos que o ser humano usa para medir o tempo? Então, nós temos objetos, tá? Eu vou colocar em vermelho, né, destacar aqui para vocês, para ver se vai, tá? O computador tá meio lerdo, mas vamos lá. Então, essas ferramentas, esses objetos, tá? São objetos que o homem usa para medir o tempo. Lógico, a primeira que vocês devem ter colocado é o relógio, né? O relógio ele é a primeira ferramenta que a gente usa para medir o tempo. Mas além do relógio, tem o calendário, né? Não deixa de ser um objeto, é um papel que vem as datas, né? A gente pode dizer que o celular, né, ele também é um objeto que a gente usa para botar no tempo. E se a gente for pensar antigamente, né? No tempo lá que não tinha celular, não tinha relógio, não tinha calendário, como que era feito? Tinha algum objeto? Tinha alguma coisa que eles anotavam, né? Então, naquela época, não se tinha um objeto específico. A única coisa que tinha, que eu posso colocar aqui, é o relógio de sol, tá? O relógio de sol era muito usado. Você colocava, né, ele
no meio assim do terreno, e a sombra, né, conforme o sol ia mudando de posição, a sombra que ia fazendo ia mudando o horário. Temos a ampulheta, né, eu coloquei no slide para vocês, aquele que mede o tempo também, tá? E entre outros, vou botar etc, tá bom? Eu vou marcar essa resposta em amarelo para vocês não ficarem com dúvida, tá? Então, essa seria mais ou menos a resposta. Quem colocou algo diferente, botou outros objetos, não tem problema, tá bom? Ah, coloquei só 2, não tem problema também. O importante é você saber que é objeto. Na letra B, que mudanças acontecem na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? Como que a gente sabe que mudou de um dia para o outro? A gente tem que observar o quê? A gente observa normalmente o céu, né? Quando é dia, quando é noite. Então, é basicamente isso. Que mudanças de natureza, né? Então, essas mudanças seria quando amanhece e anoitece, né? Quando escurece, quando fica claro. A gente também pode perceber que a passagem do tempo pode ser também definida pela a temperatura e clima. Como assim temperatura e clima? Vamos pensar. Nós temos as estações do ano e elas são bem definidas. Quando está muito quente, é verão. Inverno já é aquele clima mais ameno, mais fresco, né? Primavera. Então, assim, nós temos umas estações bem definidas. Então, a temperatura e o clima também vai influenciar, tá? As estações do ano, né? Então, a temperatura e o clima está relacionado a isso, as estações do ano, tá bom? E aí vem um monte de outras coisas, como a chuva, né? Período que é mais chuvoso, período que não é mais chuvoso. Por exemplo, aqui na nossa região, em Campos, chove mais durante o verão do que durante o inverno, né? A gente tem muito mais chuva agora em março, fevereiro, do que a gente vai ter em junho e julho, tá? Isso é característica do nosso clima da região. Então, isso é só um exemplo. Ai, um monte de mosquito aqui, gente. Ai. Isso é só um exemplo, tá bom? De mudanças que acontecem na natureza. Então, é mudança natural, não foi o homem que mudou. Então, não é um relógio, né? É algo natural. Poderíamos colocar também a cheia e a vazante de um rio, botaria etc. Como assim cheia e vazante de um rio? Quando o rio está mais cheio, né? Normalmente está associado, quer dizer que teve mais chuva. Então, é um período, e aí já associa a temperatura. Novamente, na nossa região, se chove mais no verão, o período de cheia do nosso rio vai ser durante o verão. Tanto que o Rio Paraíba, eu acho que foi em fevereiro, estava muito alto, né? O nível estava muito alto, estava pertíssimo de transbordar. E a vazante é a parte que ele está vazando, né? Tá escorrendo, onde ele está ficando fino. Normalmente, vocês vão reparar, não sei se vocês já repararam, né? Eu sempre reparo isso. Fica aqueles bolsões de areia no meio do Rio Paraíba do Sul, tá? Então, esses são alguns exemplos de mudança. Vou colocar aqui amanhecer e anoitecer para ficar melhor, tá bom? Vocês podem colocar essas respostas. Quem já respondeu algo parecido, né? A mudança no clima, às vezes não botou como eu coloquei aqui, mas colocou a mudança no clima, mudança, né, dia e noite, também tá certo, tá bom? E agora vamos para a questão da letra C, qual é a importância do calendário, né? Aí a importância do calendário seria para tudo, tá? Para que a gente usa o calendário? Lembram que eu pedi nessa aula para vocês fazerem um calendário no caderno e anotarem as datas mais importantes? E ali a gente começou a ter uma noção do tempo, do que se repetia, do que não se repetia, do que se repetia de 2 em 2 anos. Teve alguém que colocou a Copa, né? Então a Copa se repete de 4 em 4 anos. Se a gente for ver o nosso aniversário, todo ano a gente faz aniversário. Então é uma data, né, que se repete todo ano, no mesmo dia, né? Agora, se a gente for ver, a Copa é de 4 em 4 anos. Então a gente tem o calendário aí como uma importância, né, fundamental para contar o tempo, né? E ao mesmo tempo que vai contar, vai medi-lo. E medi-lo. Por que vai medir o tempo? Contar e medir o tempo. Fica melhor, né? A frase fica mais bonitinha. A professora de português, Adriana, me ajuda aí.
para contar e medir o tempo, tá? Então, por que isso, né? Por que para contar e medir o tempo? Contar porque a gente consegue saber os meses, o ano, né? Quantos anos tem, qual século, dia. E tempo, quando eu falo em medir o tempo, é justamente isso, de quanto em quanto tempo que a gente faz aniversário, de um em um ano. Você só sabe disso por causa do calendário, tá? Então, o calendário ele te possibilita isso, sem falar que ele também nos possibilita saber quando que vai cair seu aniversário, se vai cair numa segunda, numa terça, numa quarta, né, numa quinta. Então, o calendário ele é fundamental para isso, para a gente contar e medir o tempo, tá bom? Vamos para a letra D. O que demora mais a passar? 5 minutos no recreio da escola ou 5 minutos na cadeira de um dentista? E por quê? Eu coloquei esse exemplo, mas pode ter gente que adora dentista, né? Eu tenho um pouquinho de medo, confesso para vocês. Eu tinha que botar aparelho, ainda não coloquei porque eu tenho um pouquinho assim de medo. Mas até final do ano eu coloco, tá bom? Pois é, gente, eu também tenho medo. O que acontece? Reparem, 5 minutos. É 5 minutos para todo mundo. Mas dependendo do que você está fazendo, esses 5 minutos, ele pode levar uma eternidade, né? Ou ele pode passar muito rápido. Quando vocês estão fazendo uma prova, 5 minutos passa assim, ó, rápido, né? Tem que correr porque tem que entregar a prova a tempo. Agora, quando a gente está no horário normal de uma aula, que está explicando, que vocês estão doidos para ir embora, último horário, né? Toda hora vocês perguntam, são que horas? São que horas? Porque os 5 minutos não passa, né? Aí eu falo só 5 minutos. Aí vocês ficam agoniados porque não chega esses 5 minutos. Por que isso acontece, né? Por que o tempo demora mais a passar se é ao mesmo tempo? Porque, na verdade, isso está relacionado com o que a gente tem, né? Com relação com aquilo. Se a gente vai ter uma preocupação maior. Na verdade, os 5 minutos ele é o mesmo, tá? Os 5 minutos do recreio do dentista ou do intervalo, né, e da aula é o mesmo. O que muda é quando tem algo atrativo ou não para você. Quando é algo que você gosta, passa rápido, né? Ou então algo que você tem compromisso, passa muito rápido. Agora, quando é algo, né, que talvez você não goste de ficar esperando, por exemplo, né? Quando a gente tem que esperar alguém, ou então, acontece, eu faço muito isso, gente. Tem que sair com meus amigos. Aí eles ficam, nossa, cheio de mosquito aqui. Aí eles ficam tudo me esperando. Aí eu falo, não, gente, já tô indo. Aí eu chego sempre atrasada. Mas aí eles vão me falam comigo, pô, demorou pra caramba. Eu, nossa, mas foi só 5 minutos. Ou seja, pra mim eu que tava me arrumando, 5 minutos passou rápido. Pra eles que estavam me esperando, 5 minutos levou uma eternidade, tá? Então essa questão do tempo, né, o que demora mais, já vou responder, né? O que demora mais são que demora mais, o que demora mais. Eu já tô colocando aqui para vocês conseguirem anotar, tá? São 5 minutos na cadeira de um dentista. Por quê? Porque, apesar do tempo ser o mesmo, né? Como eu falei, o tempo ele vai ser o mesmo. Apesar do tempo ser o mesmo, né? A minha expectativa e interesse é outro. Então, o interesse que eu tenho em fazer aquilo ou não, né? Ele vai se tornar ser mais rápido ou mais demorado. Agora, professora, eu acho que o recreio ele demora mais. Eu acho que o dentista é mais rápido. Tudo bem, não tem problema, desde que vocês coloquem uma justificativa, tá bom? Então, esse foi só um exemplo, mas vocês vão colocar aí o que vocês acham, tá? Então, não se preocupem da resposta não estar exatamente igual como eu coloquei. Eu já falei isso com vocês em sala e eu vou repetir aqui, tá bom? O importante não é decorar e copiar a resposta, é vocês entenderem como que eu cheguei nessa resposta e responder com as palavras de vocês. Isso que importa, tá bom? Eu li as respostas de alguns que já me entregaram, a maioria estava tudo ok, estava tudo certo, tá bom? Vamos para o número 2. Tem um texto
né? Leia o texto abaixo e responda. Os idosos é o título do texto. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Então, na verdade, esse texto eu já até comentei com vocês na sala, né, sobre a importância da história, né? Muitas histórias elas só existem hoje porque alguém contou, né, e foi passando, né, de um para o outro, para pai para filho. Igual, se a gente for ver, né, por exemplo, religioso, a Bíblia, né, ela só existe porque alguém escreveu, alguém contou aquela história e a escreveu, tá? Então, a história, ela existe porque alguém contou ela, né? Ou estudou, ou pesquisou, e ela foi sendo passada. Quem aqui nunca teve uma história de família, que aconteceu na família, e que vai contando, né, essa história de tataravô, vai passando, até chegar em vocês, né? Sempre tem umas histórias. Ah, que seu avô fazia isso. Aí você vai, gosta da história, conta pro seu primo, que conta pro seu amigo, e aí você mantém aquela história viva, né? Então, os idosos, eles têm muita sabedoria. Nossos avós, eles viveram tempos que a gente não viveu, que a gente não conheceu. A gente só conhece estudando, né? Mas a gente não viveu como eles. Então, só eles vão poder dizer como é que era, o que era, como é, né? Igual, por exemplo, não preciso nem ir muito longe. Eu mesma, quando eu era criança, não tinha internet, né? Eu estou velha. Não tinha internet. Então, olha a mudança aí no tempo. Eu já vou contar para meus filhos, olha só, né? Para quando tiver filho, olha, acontece que quando eu era criança não tinha internet. Vocês conseguem se imaginar sem internet hoje, sem celular, sem computador, né? Se na época que eu estudava, acontecesse isso, né? Dessa pandemia toda, todo mundo ter que ficar em casa, eu não ia conseguir estudar, porque não existiria como se conectar, ia ficar todo mundo em casa trancado, sem comunicação, né? A gente ia ter que, no máximo, receber o material escrito, talvez, impresso, porque não ia ter a internet. Então, a gente tem que pensar, né, nesses avanços. Então, vamos lá. Vamos responder as questões. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, qual fonte histórica foi utilizada pelo historiador? Vamos lá. Existem três, né, a princípio, três fontes históricas. Oral, né, que é aquela da oratória, que eu já falei com vocês. A fonte oral, a fonte material e imaterial, né? E aí tem muito relacionado com patrimônio cultural ou não. E temos também a fonte escrita, né? Essa é bem conhecida, a fonte escrita. Ela pode ser de vários tipos, né? Eu vou estar até vendo aqui para vocês, ó, deixa eu até mostrar. Vem falando de cultura material, cultura imaterial, tá na página 22 do livro de vocês, tá bom? E temos também as fontes visuais aqui, ó, gente. Parte de fonte, essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Fonte escrita, fonte visual e fonte oral. Dessas três fontes, elas podem ser material ou imaterial, tá? Material é aquela fonte, né, que não se locomove, não sai do lugar. Então, prédios tombados são materiais, são fontes históricas materiais. Imateriais são aquelas como danças, comidas típicas, é algo que é imaterial, tá bom? Pode se locomover ou não, e também não tem um lugar assim fixo, né? A dança, você consegue ver a dança em qualquer lugar. Não necessariamente você tem que ir, por exemplo, no Rio de Janeiro para curtir carnaval, né? A gente tem um carnaval campista. Vou dar um exemplo de um patrimônio tombado aqui, né, de Campos imaterial, o chuvisco.
É um doce típico aqui da região. Então, é um exemplo. Mas vamos lá, a pergunta não foi essa. A pergunta foi: qual é a fonte histórica que o autor utilizou? Se é um relato de pessoas, ele relatou, ele escreveu. Mas ele escreveu por quê? Ele primeiro teve que escutar. Então a gente pode confundir achando que é uma fonte escrita, porque ele escreveu, né? Mas na verdade a fonte é da onde que ele tirou esse relato. É uma fonte oral, tá? Deu para entender por que ela é oral? Porque na verdade o autor, ele relatou o que foi, como se estivesse fazendo uma entrevista, tá? Ele não pegou um livro como esse daqui, ó, leu, fulano tá dizendo isso, não, ele relatou uma experiência. Então, é uma fonte oral. Cite 3 exemplos de fonte histórica, aí pode ser qualquer uma, tá? Eu vou dar exemplo de Campos, o chuvisco é um exemplo de uma fonte histórica, tá? Mas aí, como eu falei, ela seria material ou imaterial. A gente pode colocar museu, né? O Museu de Campos. A gente pode colocar jornal, né? Posso colocar uma escultura, uma estátua, né? Uma pintura, um livro e etc, né? São vários tipos de fonte histórica. Aqui não pede que seja fonte oral, tá? Então você pode colocar qualquer uma. Você pode colocar, como eu botei, né? O chuvisco seria uma fonte histórica? Seria uma fonte histórica. Ao que você comer o doce, desperta uma coisa histórica ali por trás. A questão do ovo, da cultura portuguesa, a influência do Portugal aqui em Campos. Então, isso é importante. Qual tempo, passado, presente e futuro, está sendo referência para o texto? Então, o texto, ele está usando com base em qual tempo? O passado, o presente ou o futuro? E aí? Vou ler um trechinho aqui novamente para vocês, só para a gente poder entender, tá? Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Reparem que, na verdade, ele está usando 2 tempos. Um tempo, que é o passado, né? Esse está bem claro porque está falando de memória, né? Está falando de vivências, de experiência, de testemunho, de coisas que passou. E o futuro, por que o futuro? Porque ele está falando que pode ser uma chance de preservar o testemunho e a experiência. Ou seja, nós podemos futuramente ter nos idosos, né, a permanência de lendas, não é de lendas para lendas, né, e isso pode permanecer com eles. Então, eu colocaria aqui passado e futuro. Professora, eu identifiquei o presente também, mas por que você identificou o presente? Onde que você achou que está o presente? Na verdade, está falando de coisas de conviver com os idosos, de ser um privilégio, né, mas ele fala no sentido de pegar a memória, né, e futuramente não se perder aquela história. Meu pai tinha contava muitas histórias e essas histórias estão na minha memória. Eu pretendo contar para o meu afilhado, né, para meus futuros filhos e assim por diante. Espero que eles passem isso adiante, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Vamos ver aqui a número 3. A número 3, na verdade, pergunta o que é a história. O que a história estuda? O que a história, ela... Deixa eu dar um espaço aqui para ficar fácil, né? Então, a gente sabe que a história ela é uma ciência. Eu discuti isso também com vocês no primeiro dia de aula. Ela é uma ciência que vai estudar o quê? O que ela vai procurar investigar? O que ela vai procurar estudar? Vamos ver as opções? Letra A. Estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra? Será que a história só estuda isso? Se fundamenta unicamente em documentos escritos. A gente acabou de ver que tem fontes orais, fontes visuais, material e imaterial. Então, letra B não é. Letra C. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. A história prevê o futuro, gente. É uma bola de cristal assim que a gente prevê o futuro.
ela pode nos dar um norte, nos ajudar, né, a nortear alguns passos. Agora, ela não pode prever o futuro. Letra D. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Então, olha só, ele vai estudar coisas que já aconteceram através de vestígios, de rastros, né, de fontes que a humanidade deixou. Então, seja, né, um fóssil, seria um exemplo, né? Então, acredito que a resposta mais próxima, né, do que a essa história estuda é a letra D, né? Então, ele vai estudar coisas passadas dos homens e essas coisas é tudo, é o estilo de vida, é a arquitetura, né? Como que era a arquitetura na época que vivia, né? A estrutura de sociedade, será rei, rainha, como que isso foi mudando, né? Então, tudo que ficou para trás, a gente conta um pouco da história da roupa, como que era usada, né? E tudo isso foi mudando. Vamos para a questão 4, que é essa daqui. Vocês têm mais dificuldade, tiveram, né? Quando eu fui explicar século na sala de aula, muitos alunos, né, muitos de vocês tiveram dificuldade em entender como que a gente faz para somar. Eu dei vários exemplos, mas eu achei um mais simples ainda, que eu acho que vocês vão conseguir entender, que eu até coloquei no slide. Nós temos duas regrinhas para século, tá? Um século são 100 anos, então vai mudando de 100 em 100 anos, tá bom? Isso aí todo mundo sabe. Então, de 1 a 100, século 1. Tá? De 101 a 200, século 2. Então, olha só. A número 4 pede para vocês assinalarem a alternativa, né, cujo século corresponde os anos, né, a data, os anos que estão aqui. 1800 e 1945. Tem dois exemplos perfeitos, tá? Quando o ano ele termina, preste atenção nessa dica. Quando o ano termina com 2 zeros, vocês vão tirar esses 2 zeros e já vão ter o século. Exemplo, 1800, apaga o zero. Deu o quê? 18. Qual é o século? 18. Viu? É nesse sentido. Agora, tudo. Se fosse, deixa eu botar aqui um outro exemplo. 2000, ano 2000. Apaga os 2 zeros, você tem século 20. Só pode fazer isso com zero? Só, tá? Então, você vai apagar os 2 zeros e colocar o século, né? Então, você vai ter aí século 18. Se fosse, vamos lá, 2015. 2015 não, 1900. Novamente, vocês apagam os 2 zeros e tem o século 19. Só que século tem que estar em romano, né? Não pode estar em numeral assim, não. Então, vamos lá. Século 1800 é século 18, né? A opção que tem século 18 é a letra A e a letra D. E 1945? Qual é a regra para 1945? Não tem 2 zeros, eu não tenho como apagar. O que eu faço, tá? Essa, gente, é regra, tá? Qualquer ano que não termine com 2 zeros, só tem um zero, não serve, tem que ser 2 zeros. Você apaga os 2 últimos e vai somar com mais um, tá? Então, 19 mais 1 vai ser igual a 20. Qual é o século? Século 20. Vou voltar para vocês entenderem. 1945. Então, eu tiro 45, somo 19 com 1, e aí eu vou ter o século. 19 mais 1, século 20. Vamos dar outro exemplo? Ano, deixa eu botar aqui, 2014. Apaga o 14, 20 mais 1 vai ser o século 21, né? No caso, século tem que ser em romano, tá bom? Então, agora se fosse 2008, não tem os 2 zeros, né? Os 2 zeros estão no meio, então não conta, tem que ser os 2 zeros da ponta. Você apaga o 8, apaga o 0, 20 novamente mais 1, século 21, tá? Acho que deu para vocês entenderem, né? Então, quando termina com 2 zeros, você tira o 0
e você já tem um século. Quando termina com qualquer outro número que não seja 0, que não seja 2 zeros, você vai apagar, né? Vai riscar os 2 últimos números e vai somar os 2 primeiros com 1. Sempre soma mais 1? Sempre vai somar com o número mais 1, tá? Nunca vai ser mais 2, mais 3, mas sempre vai ser mais 1. Então, a regra é, termina com 2 zeros, aí vai te dar o século, né? Agora, se termina com qualquer outro número, 08, você tem que colocar mais 1 na frente, tá bom? Mas não é assim, ó, 2008, mais 1, aí coloca mais 1 aqui, 2008 mais 1, 2009, século 9. Não é assim, tá bom? Então, vocês vão ter que apagar os 2 últimos, colocar o mais 1, e aí você tem o século. Essa é uma regrinha muito fácil e eu sempre uso, né, para entender século. Ou você soma mais 1, ou você só tira o 0 e coloca, tá? O ano. Isso é muito tranquilo para vocês entenderem. Então, vamos lá. Se aqui é século 18, esse aqui vai ser século 19? Não, né? Você vai apagar aqui, vai somar com 1 e vai te dar século 20. Então, 1945 é século 20. Qual é a alternativa que tem século 20? É a D? A D 19. Século 20, letra A, tá? Entenderam essa parte do século, gente? Vai cair século no simulado e vai cair século na atividade avaliada, tá bom? Então, assim, quem tá tendo dificuldade, revê essa aula de novo, pega os slides da revisão que eu mandei para vocês anteriormente, tem no WhatsApp também, né, ensinando como é que vocês vão fazendo isso. E é muito tranquilo, tá bom? Ó, vamos ver aqui. Durante os anos de 1980, que século que é? Se é 1980, 80 não é 00. Então, eu apago. 19 mais 1, século 20. Viu? Sempre vai funcionar. O conceito de patrimônio ele foi reformulado e ampliado. Entre as alternativas abaixo, aquela que descreve elementos adicionados à questão patrimonial brasileira é... Ou seja, nós temos, né? Nós estudamos isso no livro, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Tá? Acrescentou a conservação e preservação de monumentos naturais, sítios e paisagens. Então, agora, os elementos naturais também fazem parte de um patrimônio, né, da natureza. Então, a Floresta da Tijuca, né, um sítio, o Solar do Airizes, que tem aqui em Campos São João da Barra, ali no caminho, né? Então, nós temos aí vários elementos naturais que começam a fazer parte, tá? Vamos para o número 6. E a última questão, né? O direito à memória histórica, como direito de cidadania, indica que todos devem ter acesso aos bens materiais e imateriais, que representem o seu passado, sua tradição, enfim, a sua história. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não explica a importância do ensino de história na construção da memória e da cidadania cultural. Vocês, o que acontece? Nós temos, então, que ver o que não explica a importância do ensino de história, tá? Na verdade, a parte de referências, a letra A que fala as referências, né, os referenciais históricos, pautados na memória da cidade, nos dão a sensação de que somos estrangeiros em nossa própria casa. Como assim? Como que o referencial histórico nos dá a sensação de estar estranho? Pelo contrário, né? O referencial histórico, ele vai nos possibilitar, né, a ter uma sensação de quê? De pertencimento com a nossa própria casa, não de estrangeiro, não de quem é de fora. Então, a resposta errada é a resposta letra A. Tudo bem? Então, olha só, a aula de hoje foi só essa revisão. Eu vou pedir para vocês, normalmente, né, pelo que eu pude observar, a maior dificuldade é na parte de século, que eu vou ter aqui a questão 4. Façam um exercício, gente. No livro tem muito exercício de século, que é para você transformar ano em século e século em ano. Como que eu faço para transformar século em ano, né? Então, como eu falei, se um século tem 100 anos,
você tem que fazer mais ou menos essa conta, tá bom? Tem que ter mais ou menos essa noção. Eu venho explicando isso no slide para vocês, expliquei isso em sala de aula, mas eu senti que muitos ainda estavam tendo dificuldade, tá bom? No mais, o resto do nosso conteúdo é sobre fonte histórica, que é oral, fonte escrita, fonte visual, pode ser material e imaterial, aí vem a questão de patrimônio, né? O que faz parte do patrimônio cultural ou não, o que é memória, né? Qual é a importância da memória. Então, a memória nos ajuda, né, a ter uma relação com o lugar, ela vai nos ajudar também a ter relação histórica. Então, os museus, eles são fundamentais para a gente começar a afetivar a nossa memória, tá bom? Então, é isso. Na aula de hoje, eu só respondi essas questões para vocês. Eu estou voltando caso vocês, né, não tenham anotado as respostas. E aí, a gente fica, então, né, para sexta-feira, mais um vídeo e será um conteúdo novo, tá? Então, bom estudo para vocês, um bom simulado, que vocês façam com calma, tá? Estudem, não é porque vai fazer online que vai poder consultar que vocês não vão estudar, tá bom? Então, estudem, se dediquem, que vai dar tudo certo, tá? Bons estudos, qualquer dúvida já sabem, podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail. E quem não me entregou ainda a atividade, o prazo é até hoje, hein, gente? Não esquece, não. Então, beijinhos e